Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Ser em Questão vai trazer um assunto que talvez a gente não fale muito entre parentes, familiares, amigos, mas que a gente considera muito importante. A gente, quem? Eu e a pessoa que foi convidada para falar sobre isso. Contando uma história rapidinha, eu sempre fui amiga de homens muito sensíveis e não só amiga, os meus relacionamentos afetivos também sempre foram com homens que tinham uma maturidade emotiva, né? Uma maturidade emocional. Então a gente conseguia conversar sobre o que incomodava a pessoa, sobre alguns sentimentos, enfim. Eu sempre estive muito ligada a essas pessoas. E na minha trajetória eu encontrei muitos homens com depressão, ou melancólicos, ou passando por alguma fase na vida, né, algum trauma específico muito profundo. E isso me fez perceber que nós mulheres sofremos, mas os homens também. Então eu abri muito a minha cabeça, saí muito fora da caixa para entender um pouquinho o que acontecia nesse momento na vida desses homens, desses parceiros, né? Seja amigo, parente, filho de algum amigo, parente, enfim. Eu tive também na minha trajetória duas pessoas que vieram me ensinar muito sobre suicídio. Então eu tive dois amigos que acabaram se suicidando. Então eu sei o que é passar por isso enquanto uma amiga. Eu jamais vou entender o que é passar por isso enquanto parente, enquanto alguém próximo. Isso leva ao nosso assunto de hoje. No assunto de hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a depressão em homens. E não sei se vocês sabem, mas a depressão em homens acaba matando até 4 vezes mais do que a depressão em mulheres. A depressão é uma doença, né? Diagnosticada ou não, esses dados que a gente tem quanto à depressão são dados que nós temos de depressão comprovada, ou seja, diagnosticada. Mas se a gente começar a perceber, se a gente linkar algumas explosões, algumas atitudes de trabalho, algumas atitudes dentro de casa, se nós relacionarmos isso, né, com um quadro depressivo, com um processo depressivo profundo ou não, a gente vai ver que tem muito homem que está passando por essa situação e, ao contrário das mulheres, os homens são um pouco mais fechados, então eles não conseguem talvez expressar e abordar isso e se sentir confortável abordando esse tema. Então esse assunto ele veio para dar uma dica, né, para as mulheres no sentido de ter cautela e ajudar, né, auxiliar a olhar por esses homens e no sentido dos homens também perceberem que eles não estão sozinhos, que é algo que talvez eles não percebam, mas muitos homens sofrem do mesmo diagnóstico, né? Tem a mesma situação acontecendo. Então hoje existe um movimento muito grande, pequeno a nível social, mas muito grande porque já se iniciou, já se deu esse passo, de homens que compartilham informações para esses homens, e eu tô achando isso incrível. Tem várias páginas do Insta, por exemplo, que são homens trabalhando com essa parte emocional de homens, trazendo toda essa questão emocional para fora e falando como é importante também os homens serem acolhidos, se sentirem acolhidos, né? E eu acho que isso mostra muito para nós um progresso aí da sociedade que é possível, né? Um progresso possível e algumas conversas também que surgem a partir disso que também são possíveis. Bom, sem mais delongas, hoje a minha conversa é com o Daniel, o Dani, que foi meu colega de trabalho durante alguns meses e que a gente se aproximou por ter muita compatibilidade de conhecimento, e eu tô muito feliz por ele ter se disponibilizado a contar um pouquinho da história dele. Então é isso, eu deixo vocês agora com a nossa conversa. Um grande abraço e até mais!